A paz do Senhor, meu amado irmão. Quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos concede e vamos para mais um vídeo para continuarmos estudando as lições da revista, agora revista 2, e estamos já na lição 3, que estudaremos agora para a glória e louvor do nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo fato de você estar assistindo os nossos vídeos e também compartilhando os nossos vídeos com os nossos amados irmãos dos mais distantes lugares. E eu só posso pedir a Deus que abençoe maravilhosamente a sua vida e pedir para você continuar compartilhando os nossos vídeos. Amém? Pegue o seu exemplar bíblico, a palavra de Deus, e vamos abrir em Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, versículo 13, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ninguém sendo tentado por Deus, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém? Quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Abençoe a cada um de nós, prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra e nos ajuda no cumprimento da mesma, para que assim possamos levar a Tua mensagem ao coração das pessoas que ainda não Te conhecem e aquelas que estão fazendo parte da Tua família, Senhor, da nossa família, possa prosseguir de uma forma sólida, de uma forma firme na Tua Palavra. No nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, o tema da nossa lição de número 3 fala sobre o discípulo e a tentação. O discípulo e a tentação. Algo importante que precisamos saber a respeito da tentação é que Deus está sempre à disposição quando somos tentados para nos ajudar, Como filhos de Deus agora, a tentação que Deus permite na nossa caminhada cristã, Ele permite para que nós possamos colocar na prática aquilo que estamos aprendendo. E de fato, a Bíblia nos mostra que é possível o homem suportar a tentação. Ou melhor, o crente, o cristão, suportar a tentação e saber lidar com ela com o sentimento de que ele é mais do que vitorioso por causa de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. Veja o que diz a Bíblia em 1 Carta aos Coríntios 10:13. A Bíblia diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. É claro que aqui, esse texto, ele fala da tentação humana. E nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, sermos vigilantes para que possamos suportar todas as tentações com a aplicação da bendita Palavra do Senhor. E nesta lição, nós vamos aprender a respeito deste assunto e entender que o Senhor jamais irá nos abandonar. Se é um texto que eu tomo por base na minha vida cristã, é as palavras de Jesus Cristo, quando ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. De fato, sem Jesus nós não podemos fazer nada, nós não conseguimos nada, não conseguimos vitórias, não conseguimos lidar com as tentações, sem a presença dele, nós não conseguimos vencer. Então, devemos nos aplicar dia após dia no entendimento do que é ser discípulo e dos ensinos de Jesus Cristo para a nossa vida. Pois a vontade dele é que nós de fato venhamos a suportar tudo isso por amor a ele e assim
testemunhar de que de fato é possível nós vencermos todas as tentações. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos que Jesus é o nosso exemplo e, por ser o nosso exemplo, Jesus passou por várias situações. A Bíblia nos mostra que Jesus foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Vamos ler Hebreus, o livro de Hebreus, ou a Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2 e versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Hebreus 12, versículo de número 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora vamos para o capítulo de número 4, versículo 15. A Bíblia diz o seguinte, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. No versículo 16, para nos ajudar no entendimento, diz, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. De fato, a Bíblia nos mostra que o Senhor não nos abandona em meio às tentações. Ele passou por todas as tentações que eu e você possivelmente venhamos a passar. E assim como ele venceu, nós somos também vencedores, porque Jesus está em nós. A questão é nós aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida e viver de uma forma inteiramente ligado, conectado com Jesus, que disse e que está conosco todos os dias. O que é a tentação? O que é a tentação? Para entendermos a questão da tentação, precisamos saber que a tentação, ela não é provocada por Deus. O texto que lemos de Tiago, capítulo de número 1 e versículo 13, está bem claro. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal. O texto também me diz que a tentação é uma realidade. O texto me diz que a tentação não é provocada pelo Senhor. E quem promove a tentação? Quem efetua a tentação? Você que tem estudado a palavra do Senhor sabe que a tentação foi originada por Satanás, lá no Jardim do Éden. Ele, insatisfeito por ver a felicidade do homem, a alegria do homem, a comunhão do homem com Deus. E detalhe, ele, indignado, posso assim dizer, pela atitude que ele tomou, ele observou que o homem foi feito com um toque todo especial do Criador. E a Bíblia diz, em Gênesis 1:26, que nós somos, ou fomos feitos, imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança, então nós somos especiais. A nossa criação foi feita de uma forma diferenciada dos anjos. É por isso que Deus nos ama de uma tal maneira que Ele não quer que nós tenhamos o mesmo destino que o inimigo da nossa alma. De fato, Satanás, ele provocou, ele arquitetou, assim como ele conseguiu manipular a terça parte dos anjos e foi destituído desta comunhão com o Criador, perdeu a sua posição, como também os anjos que lhe acompanharam. Ele tenta fazer com a raça humana, fazer com que a raça humana também sofra a consequência pelo pecado, em cometer pecados, porque ele sabe que Deus é um Deus de critério, de justiça. Nada Deus faz de forma injusta. Fez o homem com a capacidade de pensar, de raciocinar, como também deu livre arbítrio ao homem. Ele sabe que Deus impõe limites para que ninguém ultrapasse e venha ter a consciência de respeito ao Senhor. E ele fez o homem pecar. E ao pecar, a santidade do Senhor saiu do homem. E ele começou a sofrer as consequências do pecado, pois o salário do pecado é a morte.
A morte espiritual aconteceu na vida dos nossos primeiros pais. A tentação atingiu o coração dos nossos primeiros pais, por isso que todos pecaram. Toda a raça humana, ela tem o vírus do pecado por causa do que aconteceu com os nossos primeiros pais. Agora, pela palavra de Deus e vivendo na dispensação da graça, já sabemos que a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Precisamos nos envolver de fato com o Senhor Jesus, para que a tentação não venha de uma forma a encontrar em nosso coração uma brecha para fazermos nós pecarmos. O que é a tentação, então? Tentação são pensamentos que invadem a mente humana e tentam seduzi-la para a prática do mal, para fazermos ou fazer o homem cristão fazer tudo contrário à vontade de Deus. Tentação são pensamentos que invadem a mente humana e, portanto, é de procedência maligna. É de procedência maligna. Entendendo isto, então, vamos para o primeiro ponto, os agentes da tentação. Resumidamente, são três. O primeiro agente é o diabo. Sim, ele é o agente da tentação, como a Bíblia nos mostra no capítulo 3 de Gênesis. Foi ele que arquitetou, foi ele que organizou, orquestrou contra os nossos primeiros pais, aonde ele, ao procurar por Eva, seduziu a Eva e fez Eva exatamente pegar do fruto proibido e comer e dar ao seu marido, e ambos pecaram e toda a raça humana foi contaminada com a atitude errada dos nossos primeiros pais. Então, o primeiro agente da tentação é o diabo. E sabendo disto, que o diabo, ele é o mentor de tudo isso, a Bíblia nos mostra uma recomendação muito importante que o apóstolo Pedro, ele registra no seu primeiro livro, primeira carta de Pedro 5:8, quando ele diz: vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Logo fica subentendido que a existência, a atuação do inimigo da nossa alma, o inimigo de Deus, inimigo da igreja e da família, continua de uma forma intensa, procurando a quem possa tragar, principalmente aqueles que agora estão vivendo dentro desta harmonia que Deus gostaria que o homem tivesse dentro do Jardim do Éden. É claro que agora nós lutamos, a carne, ela milita contra o espírito, há uma guerra espiritual dentro do nosso viver. A nossa carne, ela quer satisfazer os prazeres mundanos e por isso que precisamos ter esse envolvimento do nosso espírito com o Espírito de Deus, para que a nossa carne seja crucificada na cruz de Cristo e assim possamos lidar com todas essas dificuldades que aparecem no nosso dia a dia. O diabo é o primeiro agente da tentação. O segundo agente da tentação é o mundo. Veja o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Esta palavra, que todo mundo está no maligno, significa que Satanás, ao ser expulso do céu, estabeleceu a sua morada nos ares, da onde ele comanda, da onde ele age, usando os demônios. Anjos que estiveram ladeados com Lúcifer, que é o mesmo diabo, que é o mesmo Satanás, e são eles que estão ao comando do inimigo de Deus para atuar na terra. E o objetivo deles é de matar, é de roubar, é destruir, porque
ele já está sentenciado, os demônios já estão sentenciados à separação eterna, à morte eterna, o abismo eterno, o fogo eterno. Então, o que ele tenta fazer é levar consigo tantos quantos ele puder levar, assim como ele já tem os demônios que já estão destinados ao fogo eterno, ele tenta fazer isso com a raça humana. Por isso, o apóstolo João, ele mostra que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Com a queda do homem no Jardim do Éden, a tendência do homem sempre é inclinar-se para o pecado, a esta luta espiritual. O pecado que tenta levar o homem a errar, a falhar, a desobedecer ao Senhor. O terceiro agente da tentação é a carne, como eu disse, a esta luta espiritual. Vamos ler um texto que está nas palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos. Veja aí, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia nos diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, e versículo de número 16. Vamos começar com o versículo 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Ele explica, versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Observe que Espírito aí está em letra maiúscula, a presença do Espírito de Deus em nossa vida. Ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e o Espírito Santo trabalha em nós para nos santificar dia após dia. O Senhor, a nossa carne deseja ficar distante das coisas do Senhor. E ele diz no versículo 17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então veja que as obras da carne são imensas. E todo ser humano, ele luta para melhorar. Todo cristão, ele tem essa luta travada. E aí Paulo nos recomenda que nós devemos andar pelo Espírito, ter um envolvimento com o Espírito Santo, que é a verdade absoluta. Com o Espírito Santo que apresenta esta verdade. Com o Espírito Santo que nos ensina a verdade. Pelo Espírito Santo que nos santifica para que nós venhamos a cada dia sermos padronizados como filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A tentação, ela se manifesta através do corpo. É claro, através do corpo. A nossa carne, a tendência dela é se inclinar para o mal, para o mundanismo, para as orquestrações que Satanás lançou na raça humana, no mundo dos homens. A segunda manifestação acontece na alma. Sabemos que a alma se manifesta com o mundo exterior através dos sentidos. Os desejos. Então, a tentação tenta penetrar na nossa mente para que desça ao coração e assim o cristão venha se inclinar para as coisas que desonram a Deus.
E por isso que, como crentes agora, a nossa alma deve estar envolvida com o Senhor, como diz o salmista. Bendiz a minha alma ao Senhor, Salmo 103, verso 1 e 2. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aí uma relação que o salmista apresenta a respeito da cura, a respeito de termos a nossa vida renovada e uma série de benefícios que está apresentado no Salmo 103. O Espírito Santo faz tudo isso e muito mais na nossa alma, para que nós possamos desejar sempre o Senhor, desejar a palavra, desejar o céu, desejar o reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus. A nossa alma, quando é movida pelo Espírito, de fato, ela anseia pela presença do nosso Senhor. Se a palavra de Deus não estiver em nós, seremos uma presa fácil para o inimigo da nossa alma com as propostas que estão aí ao nosso derredor, que estão aí tentando atingir o nosso relacionamento com o nosso Deus. A manifestação também acontece através do Espírito. O Espírito e a alma são inseparáveis e constituem o homem interior. Se este ser não é convertido, os dois elementos que compõem contribuem para a consumação do pecado através do corpo. Por isso, é necessária a atuação do Espírito Santo na limpeza do coração. Veja o que diz aí Tito, capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Nós não temos mérito nenhum. As nossas obras não conseguem nos trazer uma santidade que venha nos esquivar do mal. Nós não temos condições devido ao pecado. Agora, a presença do Senhor, como disse João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a presença de Jesus na nossa vida, com a aplicação dos seus ensinos, é que nós podemos conseguir nos envolver, o nosso espírito nos envolver com o Espírito de Deus. E assim termos forças espirituais para saber lidar com as tentações. Como vencer as tentações? É o nosso último ponto. Como vencer as tentações? Primeiro, resistindo. Resistindo. A Bíblia nos diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fica claro no texto que só mediante a nossa sujeição ao Senhor, o nosso Deus, em obedecer a sua palavra, em ouvir a sua voz, em obedecer a sua palavra, é que o inimigo da nossa alma, ele vai fugir, porque vamos adquirir forças para resistir aos ataques que ele tem feito de todas as formas, em todas as áreas da nossa vida, na vida sexual, na vida íntima, na vida financeira, na vida eclesiástica, na vida familiar, no casamento, em todas as áreas. Somente nos sujeitando a Deus, à palavra de Deus, é que nós vamos ter esta vida que o Senhor projetou para nós. Jesus disse, Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, palavras ditas por Jesus no momento que também ele foi atacado pelo inimigo de Deus, da igreja e da família, que tentava fazer Jesus Cristo errar, negar, falhar com o Deus o Pai. Mas ele aplica a palavra para nos ensinar que para termos vida plena, força, temos que nos alimentar da palavra de Deus. Segundo, como vencer tentações? Fugindo. É isso mesmo, fugindo. Há um ditado popular que mente vazia é oficina do diabo.
Então precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. O diabo ele se aproveita da situação ou das situações da fraqueza que possivelmente algum cristão venha a ter, e então ele vai com as tentações, e principalmente nos pontos mais fracos que ele percebe que todo ser humano tem, que o cristão também tem. Estamos nessa natureza ainda, neste corpo, e agora com Cristo nós precisamos vencer, colocando na prática a palavra do Senhor. Então a nossa mente deve estar alimentada pela palavra de Deus, nós devemos estar 24 horas com a nossa mente ligada ao trono da graça. Glória ao nome de Jesus. Então, quanto ao diabo, a ordem é resistir. Quanto ao diabo, a ordem é resistir. Quanto à tentação, nós devemos nos sujeitar a Deus, a palavra, para saber discernir as propostas que vêm, discernir as artimanhas malignas. Só assim nós vamos conseguir. Como vencer as tentações? Por último, reavaliando-se. A cada dia que se passa em nossa vida, devemos fazer uma introspecção para constatarmos qual o grau do nosso crescimento espiritual. Se algo nos impede de sermos mais santos hoje do que fomos ontem, é o momento propício de mudarmos de atitude a fim de que a nossa santificação seja uma constante até o fim da nossa jornada aqui na terra. Olha o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 22, 11. Quem é santo que tem que fazer? Seja santificado ainda. De que forma, pastor? Através da palavra, da obediência à palavra. Jesus disse, João 17, 17, santifica-os na palavra. Pai, santifica-os na palavra, ou santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É esta palavra que devemos, com a graça de Deus, com a presença do Espírito do Senhor, é com esta palavra é que vamos conseguir estar dentro deste projeto divino para desfrutarmos das coisas belas e boas que Deus fez para que o homem pudesse desfrutar. Embora estejamos num mundo em que o pecado entrou, a tentação atua, ainda assim, com a presença daquilo que é o Senhor dos céus e da terra, nós podemos tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós, sem dar ouvidos e nem atenção às artimanhas malignas, às tentações. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais este momento e desejar a você, querido, que continue assistindo os nossos vídeos, que você compartilhe dos nossos vídeos e com certeza Deus abençoará você de uma forma toda especial. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.